Bom dia, galera. Mais uma vez aqui. Hoje eu vou estar comentando um pouco sobre Palmeiras e Botafogo. Começou linha de passe, a gente vai falar do Mundial de Clubes. Grande expectativa para esse final de semana, também para segunda-feira, para os confrontos brasileiros na competição em oitavas de final. E a gente vai abrir o linha falando o quê? Falando justamente de Palmeiras e Botafogo. É o primeiro desses confrontos aí, justamente envolvendo duas equipes brasileiras, né? Amanhã, e vai ter linha de passe pós-jogo também. Não vou cravar o horário, falar pós-jogo, porque aí pode ter prorrogação, pode ter pênalti. Acabou o jogo, você vem com a gente aqui que o linha de passe vai analisar o classificado para as quartas de final. Teremos um brasileiro nas quartas, né? Quem chega no melhor momento, Palmeiras e Botafogo? Quem demonstrou mais recursos durante este Mundial? Quem você acha que chega mais preparado para essas oitavas de final? Calçade, tudo bem? O Calçade está olhando com uma cara Eu assim, dar uma pergunta mais fácil. Boa noite. Eu entendo que nesse caso é o Botafogo. Tá. Mas também não, por isso, não consigo te dar uma margem para o Botafogo, né, na divisão ali de possibilidades. É bem equilibrado, né? Muito equilibrado. Pelo seguinte, é simples. O Botafogo, a partir de PSG e posteriormente Atlético de Madrid, ele encarnou uma forma de jogar e que deu a perspectiva de que o Mundial pode ser tocado dessa forma. Porque é o seguinte, a partir de agora não vem adversário, você só vem roubada pela frente. Então o Botafogo alcançou um rendimento contra o PSG, ganhou o jogo, contra o Atlético de Madrid buscou um jogo parecido, perdeu o jogo. Então não é um jogo que te dá segurança total. Não, é um jogo que pode te manter atrás, defendendo muito e recuperando a bola e reagindo. Pode ser uma forma de enfrentar o Palmeiras e qualquer outro time do Mundial? Pode. O que eu vejo o Botafogo rapidamente abraçou um formato e todos estão conscientes do que fazer dentro desse formato e que dá para continuar assim. E que talvez seja a melhor perspectiva para caminhar no Mundial. Mesmo sem o Gregory, então, provavelmente com o Cuiabano. Porque aí você põe um jogador que pode defensivamente te ajudar também e ele com a bola, ele resolveu problemas. Foi o Renato Paiva que, diante da saída de alguns caras, como o Almada, Cuiabano do lado esquerdo deu certo. Então você traz o cara, na minha opinião, mais preparado para suprir a ausência, embora não seja o volante. Ele é um jogador de lado, mas ele pode se integrar à marcação também. Então, vejo por aí. O Palmeiras, qual é o Palmeiras que a gente vai ver? Qual é o grande Palmeiras? É o do Porto? Foi o melhor Palmeiras. Não ganhou o jogo. E não ganhou. Inter Miami, que Aí não pode, foi né? Foi um desastre. Aí não pode. Então, assim, o Palmeiras vem internamente com mais dúvidas a respeito do que fazer, até na escalação do Abel, que ele mesmo assume que errou, até na estratégia, o que é grave, quando você vai para o jogo e erra naquilo que você viu antes do jogo. Mas o Palmeiras tem recursos também enormes, como, por exemplo, um banco de reservas que te mantém muito vivo na partida o tempo todo. Então acho que vai ser um jogo pau a pau, por aquilo que o Palmeiras ficou devendo e pelo que o Botafogo alcançou rapidamente como forma de encarar uma disputa tão dura. Tá mais cascudo o Botafogo nesse Mundial, o Birner, até em cima dos adversários que teve? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Calçade, Jean, aos fãs do esporte. O Botafogo foi obrigado a ser mais cascudo que o Palmeiras. O grupo do Botafogo era o pior grupo de todos, o mais difícil. O do Palmeiras era o mais fácil. Mas eu não vejo o Botafogo em vantagem. Eu acho que o jogo... Acho que é pau a pau também? Eu acho, e vou explicar o porquê. O Botafogo pode fazer o jogo como diante do PSG e do Atlético de Madrid contra o Palmeiras? Pode. É possível fazer mais? Mestre, como alcançar a paz interior? Meditando, jovem. Sim. O que o técnico vai fazer? Um jogo, espero eu, com alguma coisa a mais. Não um time tão recuado. Um time, por exemplo, que pressione a saída de bola em alguns momentos. E o Abel adora ser pressionado na saída de bola porque gosta do contra-ataque. Então, eu tenho dúvidas a respeito do que o Botafogo vai fazer. E do Palmeiras eu espero mais, tá? Eu espero o Palmeiras pressionando um pouco mais, porque se a gente se apegar ao que as equipes fizeram na primeira fase, a gente vai ter um jogo que beira, eu não vou usar um termo forte, o excesso de cautela.
eu ia usar um termo mais forte, eu mudei, por isso tiro beira. Um jogo com excesso de cautela. Porque o Quer dizer Botafogo que vai ser um jogo chato, se for assim. Chato não, porque nervoso. Você que está dizendo. Mas é uma possibilidade. Porque se o Botafogo ficar esperando o Palmeiras, e o Palmeiras não subir as linhas, fica tentando roubar a bola ali 10, 15 metros na frente da linha do meio de campo, para tentar usar espaço aberto do Botafogo. Deus me livre, vai ser uma chatice de assistir isso aí. Tá bom, agora só antes do Jean, se você é o Botafogo olhando pro Palmeiras e Inter Miami, você joga dessa maneira? Eu não. Eu alterno, mas assim. Porque o Palmeiras conseguiu tomar um gol de Luiz Soares, que mancava no aquecimento, e deixou 2 pelo Mas nós caminho. podemos fazer um jogo ruim como aquele. Aí é impossível, né? Mas eu digo, o que o Palmeiras fez ali, em termos de O adversário te obriga a ser diferente. De erros que não comete com o Abel Ferreira, por ser um cara de treinador uns 5 anos, e o time não pode cometer mais os erros que cometeu. Então aí que mora a dúvida, o perigo do palmeirense. Fala, pô, se jogar daquele jeito, o treinador que tem 5 anos no cargo e deixou a defesa escancarada, o Soares mancando, faz o gol, opa, tem... Só vale lembrar que o Botafogo tem Arthur, Igor Jesus, Savarino, o Palmeiras tem vários jogadores de frente que supostamente desequilibram jogos, inclusive um deles indo para o Chelsea, que custou uma fortuna. Por isso que eu falo que é possível fazer mais sem que você fique extremamente vulnerável. Agora, você pode ser ultraconservador, como o Botafogo foi e precisou ser, pode ser ultraconservador, como o Palmeiras foi sem precisar ser, e a gente vai ter um jogo super amarrado. Não acho que isso vai ser um jogo chato, vai ser um jogo amarrado. Acho que sempre quando uma vaga está em jogo, o jogo fica tenso, nunca é chato. Ainda mais que é eu sempre acho que divertido. tem uma coisa especial amanhã, né, hoje assim, é o único confronto, assim, claro, dos brasileiros, que tem esse ingrediente, que é assim, ser eliminado por outro brasileiro no Mundial, cara, tem um peso, tem um incômodo, ainda mais esse confronto que está tão cheio de história ultimamente, né, tão cheio de rivalidade de um lado e do outro, é incômodo, é chato você ser eliminado, mas por um PSG, por um Real Madrid e tal, mas por outro brasileiro, você vai no Mundial para ser eliminado por um brasileiro. Acho que isso também vai ter uma motivação, vai ser um ingrediente especial nesse confronto, né? Claro, acho que assim, boa noite para todos. Acho que, obviamente, é pior você ser eliminado por um brasileiro do que ser eliminado por um PSG, por exemplo. Mas alguém tem que ser eliminado. Sim. Quando 2 times desses se enfrentam, alguém vai ter que ser eliminado. E é normal a eliminação tanto de um quanto de outro. Eu acho que se a gente for discutir quem foi melhor até aqui no Mundial, não tem muita sombra de dúvida, né? Apesar das pontuações, apesar do Botafogo ter perdido um jogo, é claro que o Botafogo jogou muito melhor nessa fase de grupos, mas para mim não é o suficiente para apontá-lo como favorito por diversas questões. Primeiro que a gente tem mudanças nos 2 times e acho que no Botafogo a gente provavelmente não teria essa mudança se o Gregory não tivesse tomado o cartão que tomou. Aí eu acho que o Botafogo viria com o seu time principal, mas haverá. E se haverá, no sentido do que as pessoas estão falando, que é o Cuiabano começar jogando, já é uma mudança que indica uma mudança de postura, porque ele poderia colocar o Newton e ter uma equipe um pouco mais precavida, como aconteceu diante das outras 2 forças que o Botafogo enfrentou, né? Então, na hora que o Gregory sai, você não opta pela entrada de um volante e opta pela entrada de um lateral, mas que é um lateral que ataca bastante e que vai ter essa missão de atacar, de marcar a saída, eu acho que já indica um Botafogo diferente, um Botafogo mais corajoso. E não é nenhum absurdo, até pelo que a gente viu do Palmeiras diante do Inter Miami, principalmente. O Palmeiras eu acho que faria mudança de qualquer jeito. Acho que para o Palmeiras o desfoque do Murilo vai ser muito pesado também, porque o Arthur, a gente fala pouco do Arthur, mas o Arthur está jogando bem. O Arthur tem feito boas atuações, é que você tem outros destaques no Botafogo, né? Acho que o Barbosa jogando num nível absurdo, o Igor Jesus resolvendo jogos, mas o Arthur está jogando muito bem e é ele quem vai cair por ali. Não sei se de repente o Piquerez vai ficar um pouco mais ou não, mas não ter o Murilo e ter o Fux por lá, se é que vai ser o Fux, acho que pode representar um perigo para o Palmeiras. De qualquer forma, além dessa mudança forçada, a gente não sabe se o Aníbal joga ou não joga. E acredito que se ele não jogar dessa vez, provavelmente o Abel vai colocar o Emi Martínez, porque ele viu como ele sofreu sem um marcador naquele meio campo. E ali na frente acho que não tem muita dúvida de que o Maurício tem que voltar para o time. Aí se vai jogar o Flaco, se vai jogar o Vitor Roque, acho que a gente já tem falado aqui bastante sobre isso. Tem motivos para um, motivos para outro.
mas acho que o Maurício tem que entrar na equipe no lugar do Veiga. Então, acho que assim, o Abel faria mudanças de qualquer forma. E a outra dúvida que eu tenho é, quem vai jogar na linha de 4, ali a segunda linha do Palmeiras, depois da linha de 3 zagueiros, porque o Palmeiras joga com 3 zagueiros. Isso, sempre bom lembrar. Sempre no bom programa lembrar. a gente tem que lembrar Na isso. linha de 4, aberto do lado direito. Eu falo com muito palmeirense que, inclusive, perguntam, cara, ele tinha achado o time com o Felipe Anderson do lado direito, o Estevão e Maurício, o Giai e zagueiro. Por que tantas mudanças? Exato. Se ele tinha encontrado um time com o Giai como zagueiro pela direita, Felipe Anderson na segunda linha, aberto pelo lado direito, trabalhando para marcar, mas também para atacar, e a dupla lá, Estevão e Maurício, às costas do centroavante, seja ele quem for. Eu acredito que talvez a gente esteja mais para essa escalação do Palmeiras amanhã E volte. do que para a escalação Que deu certo. do que foi para o Inter Porque às Miami. vezes, né, Jean, eu vejo que às vezes o treinador ele fica tão fixado em olhar para o adversário, né, mira tanto no adversário, pode ser, não dá para dizer que foi isso, que aí o adversário te acende aquela, olha, talvez seja melhor ter o mesmo formato, mas com este outro jogador, porque ele se adapta melhor a uma situação que ele viu. Ele já fez isso inúmeras vezes no Palmeiras, de situações que ele mudou, jogou a Libertadores, assim, inclusive do Flamengo. Mudando, Ele surpreendeu, muito surpreendendo. né? Então ele acredita nessa condição que ele tem e ele já provou que ele consegue. Então, mas às vezes a gente erra, ele erra. E ele mesmo assumiu, né? Que Ele errou, no ele plano errou feio. estratégico Ali ele errou contra feio, a Inter né? Miami realmente foi Errou feio. Acho que, assim, não existe uma partida em que ele tenha ido tão mal no ano e talvez na trajetória dele pelo Palmeiras. Aí você pode discutir aquele jogo com o Boca, que ele não pôs o Endrick e tal, mas aí é um outro tipo de equívoco, se é que foi um equívoco. Foi um erro, mas tinha lógica a ideia dele. Exato. A do contra o Inter Miami não tinha lógica. Então, assim, vamos ver. Eu acho que é bem capaz que ele volte a ter aquele time que vinha jogando como time titular. Se ele não quiser, por razões físicas, não puder, porque eles estão pensando muito nisso também, o Felipe Anderson pelo lado direito, talvez o Alan jogando por ali, porque ele já fez essa função também, e a exemplo do Maurício entrou muito bem no último O jogo. Paiva também teve o seu momento de meia-culpa, que foi o segundo tempo contra o Seattle, que o Paiva mesmo na coletiva assumiu que ali ele errou, testou coisas que não deram certo e tal, e naquele momento quase coloca o jogo a perder ali pro Botafogo, né? Então os dois já têm seus momentos ali de aprendizado, o mais recente o do Abel. Destrinchando um pouco essas escalações, ontem no Equipe F estava até perguntando pro pessoal, é mais complicado perder o Gregory ou o Murilo? O Gregory. Com certeza o Gregory. O Gregory joga muito ali no meio de campo ali, na marcação ali forte. Com certeza o Gregory. É mais difícil repor, mais difícil arrumar a casa sem o Gregory? Eu acho que o Botafogo com o Gregory seria muito consistente, até para você jogar com o Cuiabano. Se você fosse abrir mão de um dos 3 jogadores de mais pegada, não seria o Gregory. Ele tá é o melhor marcador do meio campo do Botafogo. E o forte do Botafogo no Mundial é o sistema de marcação. Os 3 ali que você tiraria, Eu provavelmente. acho que faz mais falta. Porque ontem inclusive, o palmeirense falando, olha, é o Fux. Não, o Fux não. Mas não é o Fux, é quem então? Mikael? Porque não tem muita... É isso aí. Os 2 melhores zagueiros do Palmeiras são Gustavo Gomes e Murilo. Acabou. E eu acho que tem essa questão de que o Murilo teria o confronto com o Arthur. Isso. Que é um cara difícil de ser. É mais rápido o o Murilo que o Gustavo Gomes. Exatamente. E é mais rápido, porque não, o Gustavo Gomes não pode ser esse cara, obviamente. Isso. E de fato ele vai ser o zagueiro central. Mas também não vejo muita outra alternativa pro. Tem que ter uma atenção especial, já que não é o Murilo, ou ok, dá pra confiar ali no Fux. Que eu acho que vai ser o Fux, né? Não, vai ser o Fux. Né? Talvez ele segure um pouco mais o Piquerez, porque o Piquerez, o que acontece? Nesse esquema do Palmeiras, o Giai fica e o Piquerez desce bastante. Porque o Giai está na linha dos 3 zagueiros e o Piquerez está na linha dos 4 meio-campistas. Talvez ele segure um pouco mais, talvez ele segure com uma linha de 4 mesmo, né? Acho então, é isso que eu ia te perguntar, porque tentando me colocar na linha de raciocínio do Abel, que vai sempre se preocupar primeiro com a proteção, com marcação, mais do que com o que se faz com a bola, é proteção, marcação e marcação tanto para se defender como para atacar, porque aonde eu retomo a bola e vendo que o Arthur joga ali aberto, eu não me assustaria nem um pouco se ele recuasse o Piquerez. Sim, deixasse fazer uma linha de 4.
Pode ser. Para ter um meio-campo mais. Uma defesa com linha de 4, o meio-campo protegendo e fazendo um jogo mais tradicional, um 4-2-3-1, espelhando o Botafogo. Ele entrando com o Giai e o Piquerez, ele pode fazer isso a qualquer momento. Pode fazer a transição de sistema. Pode fazer. Exato. Ele não precisa. Ele pode Tanto que decidir. as TVs todas, quando acreditam as escalações do Palmeiras, em lateral geral, é lateral. eles acreditam com linha de 4, sempre. Embora não seja majoritariamente como o time joga. Mas ele já fez isso com os dois. Já fez com o Piquerez. Isso. E outros jogos. Isso com o Marcos pode fazer Rocha, com o Giai, com o Marcos Rocha. Só o Mike que a dificuldade... Não seria ótimo se tudo na vida tivesse substituição? Melhor não fazer. Porque ele é. Quando o Mike é outro tipo de lateral. Mas assim, o que eu vejo é ele... Assim, você tem que pensar no incômodo também, na resposta que o treinador pode dar. Né? O Paiva, ele encontrou. O incômodo dele é ter perdido o Gregory, mas ele tem... Por que o Cuiabano e não o Newton, se for a escolha? Talvez aquele de jogador de maior confiança no momento, embora o time fique diferente. Agora, um jogo entre brasileiros, com outro tipo de enfrentamento, rivalidade recente, eu não consigo imaginar o cenário. Pode ser tanto um cenário bonito, pô, que legal, que jogaço eles fizeram tal, ou um cenário também... Não, quase impossível. Mas eles já fizeram. Eu acredito que vai ser um jogo bom para as duas equipes. Vai ser, os dois equipes vai atacar, vai ser um baita jogo. Com certeza, dois brasileiros nas oitavas vai ser um jogo épico para ficar na história, com certeza. Fizeram isso recentemente, né? É engraçado que Botafogo e Palmeiras, você teve nos últimos 2 anos jogos completamente diferentes um do outro. Grandes jogos com muitos gols. Não estou nem falando apenos do 4-3. Mas teve o 3-1 do Botafogo. Exatamente. Acho que assim, você teve grandes jogos muito bons e teve jogos com menos bola rolando. Então, assim... O torneio vai moldar muito isso. E o momento das equipes. A gente está falando de uma situação que pode ter prorrogação. Então, o teu jogo pode se estender. Pode chegar a cobrança de pênaltis. Agora pode acontecer Quando qualquer... fala da dobra do lado esquerdo com o Cuiabano do Botafogo, é interessante porque esse é o lado do Estevão, que na cabeça, se ele falou que é difícil se concentrar, que às vezes pensa no futuro durante o jogo, imagina ele sabendo que é um jogo do Mundial, um jogo contra o Botafogo e talvez o último dele pelo clube. É um jogo muito especial para ele. O especial pode funcionar tanto para melhora quanto para piora. Eu só acho engraçado que esse papo da dobra, quando a gente fala do Cuiabano, o Cuiabano entrou, né, Birner, como um ponta ali, como um meia aberto pela esquerda. Quer dizer, é isso, como um cara... Então, assim, tem muito isso. E a própria torcida do Palmeiras reclama muito da dobra dos laterais, porque quando você tem laterais que têm capacidade ofensiva, como é o caso do Mike também, não tem esse absurdo todo da dobra dos laterais. O Mike já jogou na frente, quando o Palmeiras tinha problemas. Então, assim, não era para dobrar, era para ser um atacante. É isso, é para ser um atacante. Ele sem bola, ele tem uma característica. Eu acho que o Cuiabano tem muito disso também. Tem talvez mais disso, e a gente via no próprio Campeonato Brasileiro. Aliás, de apoio que de marcação. O Renato Paiva falou isso pra gente aqui no Bola da Vez. Ele falou, não é que eu coloquei um lateral pra marcar. Claro. Inclusive, jogos contra times menores, mais fracos, o Cuiabano jogou ali, ou seja, você o pode coloca até entrar num jogo e determinar aquele lateral com um lateral que exerça só marcação. Isso, você pode fazer. Pode ser. Não é o caso. Porque é o seguinte, cara, como é que foi o Savarino e o Arthur na dobra contra o PSG? Eles foram como laterais. Qual é a nota que a gente dá para ele? Como marcadores. Foram bem. Foram bem demais. Exato. E não é característica deles. E aí não era lateral. Não era lateral. E isso pode ser feito por um jogador ofensivo. Agora, tem uma coisa que o Birner falou, assim, do Estevão e tal, eu acho que essa também é uma vantagem, e é engraçado porque a gente fala, no fim, de vantagens do Botafogo em relação ao Palmeiras, acho que é normal que se fale pelo que o Mundial apresentou até aqui. Na minha opinião, o Estevão é muito bom jogador, mas ele não tá jogando isso tudo, não. No momento, não. E eu vejo assim, o ataque do Botafogo tem produzido... Se a gente pegar os 3 caras ofensivos do Botafogo, né? E a gente pegando o Arthur, o Igor Jesus e o Savarino, e pegar os 3 caras ofensivos do Palmeiras, que
tanto não tem convencido, que tem revezado. Os Botafogo são muito mais eficientes. Muito mais, porque o Vitor Roque e o Flaco Lopes se alternam ali na frente, o Veiga entrou mal quando entrou para ser meia, o Estevão tá abaixo do que a gente se acostumou a ver. Então, tem essa diferença também, que o trio de ataque do Palmeiras, se a gente chamar de trio de ataque, no Palmeiras é até um pouco diferente, mas do trio de ataque do Palmeiras para o trio de ataque do Botafogo, o do Botafogo tem sido muito mais eficiente. Apesar de tudo isso, eu realmente é o único confronto dos 8 dessas oitavas de final que eu dou 50% a 50%, muito pelo que o Calçade falou. A gente já viu o Abel encontrar soluções, e não estou falando só dos jogos em que ele passou, como foi, sei lá, final da Libertadores contra o Flamengo, os jogos contra o Atlético em semifinal de Libertadores. Não estou falando desses. Estou falando também dos que ele foi eliminado. Se a gente lembrar do ano passado, dos jogos no Allianz Parque, quando parecia tudo perdido contra o Botafogo, contra o Flamengo. Então, assim, ele muitas vezes, nestes momentos, encontra soluções. Então é um jogo muito parelho. Ele sabe que ele pode até perder o jogo, faz parte. Mas ele não pode errar outra vez. Exatamente. Isso deixa... Há uma lupa assim no Palmeiras amanhã, assim. É porque assim, tem muitas coisas que envolvem uma decisão, e decisões são tomadas para um jogo. O Abel foi para esse Mundial pianinho, é outro Abel, o Abel do Brasileirão. O Abel do Brasileirão ficou aqui. Esse Abel aí é outro, a gente até estranha. Tá tudo paz e amor, tá tudo legal. Eu ouvi uma tese de alguém que infelizmente eu não vou dar o crédito porque eu não vou lembrar quem falou, foi numa rádio. Será que ele tá fazendo isso porque a Europa toda tá de olho nele? Eu acho que aquele reclama mais porque compensa. Aquele reclama mais porque compensa. O Abel chego acabou a de falar em pensar que é o seguinte, eu preciso neste cenário mostrar uma outra imagem, porque essa imagem aqui não tá legal. Ele acabou de falar em coletiva que ele não vai buscar sangue. Ele vai desfrutar o Mundial até onde der, aconteça o que acontecer. Então, e talvez tenha mesmo esse... Ele tá nesse espírito. Mas eu acho que este espírito, para os brasileiros, é normal para o Mundial e é saudável que seja assim. Essa loucura de ir para o Mundial e achar que você tem que ganhar um Mundial, não é. Você não vai ganhar um Mundial. Algumas pessoas veem a vida de um outro ângulo. Mas quem enxerga o mundo assim... Você tem que partir do pressuposto que você não vai ganhar o Mundial. Não estou dizendo que você não vai fazer esforço para ganhar. A questão é a forma como você disputa o Mundial. Claro, o que você mostra, entendeu? Por exemplo, eu acho que se o Palmeiras, depois do jogo com o Inter Miami, se amanhã o Palmeiras é eliminado pelo Botafogo, duvido que o Palmeiras vai fazer um jogo similar, mas se o Palmeiras amanhã for eliminado pelo Botafogo, jogando um futebol meio burocrático, talvez muito conservador e tal, e dependendo da forma como for, chega aqui no Brasil com um clima meio desfavorável. Né? Mas assim... Vai ter uma cobrança que não condiz com a competição, porque é o Mundial, mas a eliminação aí é pro Botafogo, depois não ter jogado... Pega o time brasileiro. E porque exatamente isso, porque é o time brasileiro. O Chelsea, o Bayern de Munique, a Inter de Milão. Embora não haja absurdo nenhum, nem no Botafogo ser eliminado pelo Palmeiras, nem no Palmeiras ser eliminado pelo Botafogo. Então, assim, eu que tento ser mais racional sempre, porque, cara, se a gente entra na pilha do que o torcedor vai achar... Não estamos aqui pra isso. Ou que a repercussão do que os caras com veias saltadas vão ficar dizendo nas redes sociais, nós estamos perdidos. Então, o que eu acho é que, assim, os clubes brasileiros fizeram o que eles eram obrigados a fazer. O Botafogo já fez mais do que ele era obrigado a fazer. Sim. Eu acho que Palmeiras, Fluminense e Flamengo tinham a obrigação de passar de grupos. Passaram, alguns com louvor, no caso do Flamengo, que ganhou do Chelsea do jeito que ganhou. O Palmeiras não com louvor. O Fluminense também acho que não com louvor. O Botafogo fez mais do que ele devia. Mas acho que assim, as obrigações elas foram meio cumpridas. Agora, você ser eliminado, seja pelo Botafogo, seja pelo Palmeiras, seja pela Inter de Milão, seja pelo Bayern de Munique, sinceramente, não tem nenhum absurdo em nada disso. O torcedor, do ponto de vista do torcedor, claro, pode até aquele que acompanha muito e que não acompanha também futebol internacional. Uma grande potência do futebol te eliminar, o cara fica, de certa forma, resignado. Pô, os caras... Aí você sempre vai falar, não, os caras têm mais dinheiro, uma série de motivos. Quando é um brasileiro que você enfrenta todo dia, você está ali, ainda mais nos últimos tempos, Palmeiras e Botafogo se enfrentaram muito, né? E aí você criou uma rivalidade especial que não existia até... O Botafogo estava desaparecido no mapa. O Textor reconduziu o Botafogo ao mapa do futebol brasileiro, ele passou a ser um time chato para muitos adversários. Então, o que você recria uma rivalidade que já existiu em outras épocas.
aquele que perder vai trazer para casa vai doer mais, vai machucar mais, vai criar mais ruídos, porque era um brasileiro, era acessível. Mas no caso do Botafogo seria muito injusto. Eu acho que o do Palmeiras você pode até ver alguma razão pelo que você falou. Vem de um jogo muito ruim contra o Inter Miami. Ainda assim ser eliminado pelo Botafogo. Agora, com o Botafogo, convenhamos, né? Claro que depende tudo de como vai ser o jogo também, né, Calçade? Acho que isso é determinante. Você acha que vai ser bom? Eu vou me divertir com o jogo. Se vai ser bom, não sei. Eu gosto de jogo pegado, gosto de jogo tenso, gosto de jogo aberto, gosto de todo tipo de jogo. Mas depende, tem uns que são difíceis de assistir, mesmo com clubes grandes. Já vimos vários esse ano. Pra mim, o único inimigo do futebol é o tédio. E mata-mata não tem tédio. Isso é verdade. Mata-mata ele é 90% emoção, 10% o resto. Antes de encaminhar para também Flamengo e Bayern, é só para fechar aqui, para não deixar passar, porque vocês chegaram a citar o Estevão, né? O Bayern 10-0 para mim foi tédio, por exemplo. Exato, mas ali não tem jogo. Ali você vai ao teatro, é um monólogo, entendeu? É um monólogo. É questão de gosto, né? É questão de gosto. Monólogo bom, né? Tem monólogo muito... Nossa, tem monólogos maravilhosos. Eu vi um recentemente espetacular. E um monólogo com 11 ficou um negócio... Não dá, exatamente. Não pode existir monólogo com 11. Monólogo não é um só, né? Aquele negocinho que a gente cheirou antes do programa tá fazendo efeito. Cuidado com o que você fala na TV, não é? Agora explica, né? Porque o Calçade trouxe um óleo, né, o Calçade? Maravilhoso, assim. Gente, eu tô com rinite. É isso, pronto, tá explicado. Óleo essencial aqui. E aí tava assim, experimenta aí, William. Aí eu fui e falei, nossa, maravilhoso. Eu não vou ter rinite, não vou ter gripe, nada. De quem tem congestiona. Rinite, é fantástico. Ainda mais pro clima de São Paulo. Beleza, mas dá um baratinho. O negócio é o seguinte, ó. Sobre o Estevão, o Abel falou o seguinte, ó. Ele é um desequilibrador em relação ao rendimento. Foi eleito o melhor dos jogos. Eu não sei o que vocês querem. Acho que é normal, um moleque que foi transferido. O que nos distingue dos animais? Sentimentos e emoções. Então é normal estar ansioso, é normal um moleque ter um sonho. A verdade não podemos dizer, ele é tão puro e moleque por ter 18 anos que falou o que sentia, porque é normal. E uma boa parte da torcida o trucidou. Eu sou totalmente... Tá falando aí sobre a reação do Estevão. Perfeita a declaração do Abel. O moleque de 18 sobre anos... Sobre a pressão que está em cima do Estevão. Natural. Que já vem, inclusive, de desempenhos do Estevão, que ele é eleito melhor da partida, mas a gente esperava mais coisas do Estevão. Eu vou dar um exemplo, igualzinho, muito parecido. Você acha que o Lamine Yamal, que o Lamine Yamal vai fazer 18 anos também, bate com o Estevão, que era um molequinho, encontra o Messi no Barcelona, como aconteceu. Você acha que o dia que esse menino cruza com o Messi, é normal? Ele passa pelo Messi, e dá uma olhada, fala colega. Eu sei quem é. Cara, você pede a camisa, o calção, a chuteira. Aquele cara é o cara que te inspirou. Então o Estevão falar isso do Messi ou do Suárez, gente que mal tem isso. Exato. Se a gente tirar isso do futebol, vai ser uma tragédia. Você acha que ele vai driblar mal, chutar a bola pra fora, porque tem o Messi aqui dentro de campo? Ele quer ganhar do Messi. Agora, a gente pega as pessoas pegam cada detalhe que não tem nada a ver para ver um problema de um menino que tem 18 anos e as não pode ser cobrado, cara, por tudo. As narrativas, assim, quando você quer ter uma narrativa, você pega uma frase, aí quer criar uma narrativa, você cria a narrativa e ignora todo o contexto. Porque, vamos lá, vamos parar para pensar. O Estevão, antes de chegar no Mundial, ele estava destruindo em todos os jogos aqui? Não. Ele estava desequilibrando. Mas a cobrança tem em cima disso também, do desempenho dele. Já não era a melhor fase dele. Mas a gente já vem falando há um bom tempo. Então, assim, dizer que, porque tremeu, porque o Messi, porque isso, porque aquilo, porque viu, porque é o Mundial, porque o Chelsea está na competição, não faz nenhum sentido. Pode ter a ver com todo o contexto, com a mudança, com os últimos jogos no Palmeiras. Inclusive, ele estava emocionadíssimo no Allianz Parque. A gente viu ele saiu chorando lá do campo quando ele foi substituído. Então, assim, você querer transformar... Na minha opinião, tem a ver com a fase do jogador. O jogador, às vezes, está numa fase muito boa, às vezes o jogador já não está numa fase muito boa. E é isso que deve estar acontecendo com o Estevão. Formar a sua verdade em verdade absoluta a partir de uma frase é tão absurdo que, olha para o contexto. O Estevão, inclusive para mim, ele não vem fazendo grandes atuações já. Pois é, e sendo eleito o melhor do jogo. Sabe o que acontece? Acho que o pessoal espera muito que o Estevão entregasse o que o Endrick entregou. Tem essa comparação inevitável, né? Por mais que a gente tenta separar as coisas, tem essa comparação. Dá para discutir hoje quem já entregou mais. O Endrick, por exemplo, ele tem jogo no Palmeiras para chamar de seu. Contra o Botafogo, inclusive. Aquele 4-3, colocou a bola embaixo do braço e falou, é comigo. Né? Na minha, assim, pra mim... Parece que o Estevão está devendo uma exibição desse nível até agora. Tem uma dívida com o torcedor, entendeu? O período de Estevão e o período de Endrick, o Estevão entregou mais.
Então, você sabe o que é? Essa é a imagem dá que eu pra tenho. discutir. Eu acho Dá que a pra imagem discutir. de jogos, de atuações, talvez sim, você tenha razão. A questão é que o Endrick, eu não vejo o Palmeiras campeão brasileiro de 2023 Sem o Endrick. sem o Endrick. Isso, gente. Nem Então- vice-campeão do Então, ano o seguinte sem o Endrick tem Estevam. um título para chamar de dele, né? É não só jogos, como um título. Essa questão está para mim, assim, eu sempre digo que a grande graça do futebol, para mim, é que ele é uma fábrica de emoções. E no meio disso tem muitas coisas racionais. A gente adora o jogo tático, a gente adora os comportamentos. E as pessoas, muitas vezes, algumas pessoas esquecem que os jogadores são seres humanos e também têm as emoções deles dentro do jogo, dos jogos. E, Sim. no caso, eu acho que as do Estevam são mais do que normais. Seria estranho se ele estivesse ali frio, olhando estádios cheios aqui no Brasil ou semi-lotados fora, enfrentando equipes que ele vê na televisão, jogadores históricos, chegasse ali e falasse, ó, tô nem aí, é só mais um jogo, aí seria ruim. E se Acho ele que ele está marcar um gol desfrutando da amanhã? vida, jogando futebol do jeito dele. Isso é normal, gostem ou não. Amanhã vence com o gol dele. Opa, mudou. Tudo foi derrubado. Acabou. Ih, Tudo foi esquece, derrubado, ele esquece. voltou a ser mágico. Que pena que ele tá indo embora. Não, você já imaginou se o Palmeiras passa e pega o Chelsea, que é o futuro time do Estevam, o Estevam arrebenta com o jogo? Pronto, em 2 jogos o Estevam já virou o maior de todos E os se não tempos. arrebentar, tá indo, Tava- tá indo pro Chelsea se não arrebentou. Exatamente, exatamente. O discurso está pronto. Só vamos esperar qual é o que isso. vem. Se o Palmeiras, evidentemente, passar. Mas, cara, e as pessoas esquecem, né? O menino ele tem 18 anos. Sabe o que eu penso? Que ninguém lembra mais quando tinha 18 anos tudo que fazia. Se você... Quem aos 18 anos... Tinha maturidade. Já tinha um nível de excelência em alguma coisa que fazia nesse nível do Estevam. Quem? Provavelmente algum campeão de videogame. A NBA é feita de grandes parcerias. A próxima grande... Nem assim, hein? Bom, virando a chavinha, então, Botafogo e Palmeiras, sem favorito, emoção. Emoção, vai ser um jogo muito legal e a gente vai ter o linha de passe na sequência, assim como teremos linha de passe na sequência de Flamengo e Bayern de Munique no domingão, e esse é o jogo que a gente analisa agora. E ontem também conversava com o pessoal da equipe F sobre isso. Eu estou vendo um discurso no Flamengo que é não mudar o jeito de jogar. O Danilo falou isso depois do jogo, o Bruno Henrique ontem também falou isso em coletiva. Está sendo isso, não, o Flamengo tem que ser o Flamengo. É isso mesmo? Ou o Flamengo contra o Bayern tem que repensar um pouquinho? Eu acho que é normal o Flamengo tentar ser o Flamengo. A minha dúvida é se o Flamengo conseguirá ser o Flamengo. Eu acho, e o próprio Felipe Luiz falou mais ou menos isso. Pelo menos na primeira entrevista que eu vi dele falando sobre esse confronto. Ele falou, a gente vai tentar manter as nossas características, a gente vai tentar jogar do jeito que a gente sempre joga, mas tem um adversário ali. E nesse caso o adversário é mais poderoso que o Flamengo. Se a gente for fazer o cara a cara, que o Calçade tanto gosta, o Bayern vai ganhar com uma bela vantagem. Na comparação, jogador por Temos jogador. um cara a cara, a gente vai pôr daqui a pouquinho pro Calçade. A gente vai pôr o Calçade. Mentira, Calçade, calma, Calçade, calma. As minhas calma. respostas eu passo pro Bruno. Fala, Jean. Mas então assim, eu acho que a questão é essa. Eu acho que o Bayern é um time melhor, com mais técnico, mais caro, com melhores jogadores. É um dos melhores. Aí a gente está falando da elite da Europa. Mas o Flamengo é muito forte também. O Flamengo tem condições, tem potencial mais do que qualquer outro. E aí eu estou falando tecnicamente, com mais do que qualquer outro time brasileiro, ele tem condições de fazer mal ao Flamengo. Não acho que... ao Bayern. Não acho que quer dizer igualar o jogo, pressionar o tempo todo, marcar alto, não deixar o Bayern jogar como o Flamengo já fez com tantos times. Eu acho, por exemplo, né, nessa discussão que a gente está vendo tanto de o Bayern e o Chelsea são parecidos. Não tem nada a ver o Bayern e o Chelsea. Um é campeão da Conference League, o outro foi eliminado da Champions League pela Inter em 2 jogos absolutamente parelhos, que poderia ter dado tanto... E é uma máquina de fazer gols. É uma máquina de fazer gols, é campeão alemão. Então, assim, são níveis muito distintos. Não quer dizer que o Flamengo não possa ganhar, mas é muito, muito mais difícil do que ganhar do Chelsea. Eu acho que o Flamengo até pode ser Flamengo, não tem que abrir mão da característica muito, a questão é como fazer isso. Porque... eu acho que tem opções que o Felipe Luiz, não sei se vai usar, até acho que não, mas assim, eu pensando no jeito que o Bayern joga, um jogo muito forte pelos lados, principalmente do lado direito, eu, por exemplo, cogitaria, e aí obviamente só treinando para dizer se sim ou se não, então é cogitando apenas, não estou afirmando, de entrar com o Léo Ortiz, Danilo e Léo Pereira,
Eu usaria o Alex do lado esquerdo e o Varela do lado direito. Mas você tá usando, você tá pondo os 3 zagueiros, é isso ou Pondo não? os 3 zagueiros, é o que eu faria. Mas eu teria que ver no treino. E aí, jogaria com os volantes, e minha dúvida, eu jogaria num 5-3-2 ou num 5-4-1. O 5-4-1 é com o Luiz Araújo, que chega com muita velocidade. O 1 sempre um jogador de velocidade, não o Pedro. Jogaria com o Gonzalo ou com o Bruno. E nesse 5-4-1 não joga o Arrascaeta, que obviamente deixaria a torcida do Flamengo maluca. Ou no 5-3-2 com o Arrascaeta, sem o Luiz Araújo, que talvez não seria uma coisa muito inteligente, porque o Luiz recompõe melhor que o Arrascaeta e está numa fase excelente. E o Bayern joga com as linhas muito altas. Por que dos 3 zagueiros? Porque o Bayern vai pressionar a saída de bola, e com o Léo Ortiz você qualifica a saída de bola e você tem mais um jogador para vigiar o Kane, que é letal. Então você tem 2 motivos para você usar o terceiro zagueiro. Por que os velocistas? Porque o Bayern vai pressionar a saída de bola, você qualificando o passe com o Léo Ortiz. Ainda tem o passe do Jorginho, ainda tem o passe do Gerson, ainda tem o passe do Eric, ainda tem o passe e uma escapada pelo lado, ou do próprio Alex. Você aciona os jogadores de velocidade para fazer a correria contra a linha do Bayern, que deixa sempre os seus jogadores o mais recuado na linha do meio campo. Ou seja, você tem ali literalmente 38 metros entre a linha do meio campo e a linha da grande área para você meter a velocidade para correr. Então, olhando o jeito que o Bayern joga, e nisso entraria até posse de bola, você tem um meio campo muito robusto, com jogadores com muita qualidade. Então, faz todo sentido. Na teoria. Na prática? Só treinando e jogando para saber. Aí, se fosse fácil, era eu técnico, não o Felipe Luiz. Cornetado aqui no meu ponto. Jamais faria isso, até porque Eu fui cornetado? ele nunca fez e não vai fazer contra o Bayern de Munique uma mudança tão drástica. Seria louco. Mas tem lógica, concorda? O jeito de jogar? Lógica, mas assim, me dá 2 meses. E eu não jogaria assim não, de jeito nenhum. Com 3 zagueiros não, jogaria com a formação normal que vem jogando o Flamengo, pra cima deles. Para ele, aí ele cria essa lógica. Eu digo, de um jogo para o outro, algo que ele nunca fez até agora, no domínio tático do Flamengo, acho que seria um risco para ele e para a equipe, porque, cara, é uma mudança muito drástica. O que eu acredito talvez possa acontecer é ele não ir de Arrascaeta. Pelo seguinte, né? Arrascaeta tem que jogar. Então, Arrascaeta jogou 73 minutos contra o Esperance, 56 contra o Chelsea. É a partir da saída dele que o time vira o jogo. Entrou o Bruno Henrique aos 11 do segundo tempo, que é aos 56 minutos, e aos 62, aos 17 virou o jogo. O Flamengo fez o primeiro gol. Isso. E aos 65, aos 20, ele virou. Então, ele virou sem Arrascaeta. E depois vieram as alterações para manutenção do placar, até que o Wallace acabou fazendo o terceiro. Mas eu digo, aquele formato pode ser um formato aí com Gerson no ataque. Gerson, Luiz Araújo, Gonçalo Plata e Bruno Henrique, talvez o quarteto, pode ser. Quando ele precisa, ele coloca 2 na área e ele, quando vai fazer a transição, pode... Eu espero que tenham gostado do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima, valeu!